Boa noite, família Semeador. Tudo bem com vocês? Depois desse Pai Nosso cantado todos juntos, né? Fortalece e nos dá mais energia, né? Com certeza. Sejam bem-vindos à nossa casa. Aqueles que vêm pela primeira vez, sintam-se abraçados e acolhidos. Agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela assistência espiritual que se faz presente. Nós daremos início à nossa reunião da noite de hoje, desse dia 5 de junho de 2023. Saudamos também os nossos irmãos conectados através do canal do YouTube. Sejam bem-vindos e que Jesus os abençoe. Para darmos início à nossa reunião, nós convidamos a Virgínia para fazer a leitura inicial e também a prece. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Vamos então fazer a leitura de uma mensagem recebida em psicofonia em nossa casa, em uma das nossas reuniões mediúnicas. Meus irmãos, paz seja convosco. Gostaríamos que cada um se perguntasse por que tantas escolhas na tristeza, por que tanto vitimismo e até mesmo por que quantas e quantas punições vós mesmos aplicais sobre vós. Ah, amados, viver é alegria, a lei é amor, a força está no otimismo, na coragem, na esperança. Quantos exemplos de irmãos que atravessam as doenças mais difíceis e superam. Quantas mãezinhas viram seus filhos partirem, mas não pereceram. Não se entregaram ao desânimo. Pelo contrário, continuaram nessa existência com os olhos voltados para o reencontro. Ah, meus irmãos, quem conhece Jesus não tem motivo para ser triste. Quem conhece a sua doutrina tem lágrimas de emoção, como essas minhas nesse momento. Mas não de desespero. Busquem-se estudar e compreender o quão consolador, o quão libertador é a verdade trazida pelo nosso Mestre. Que vossos corações se alegrem por cada oportunidade que a existência traz de reajustes, mas, sobretudo, de aprendizado. Sejam alegres ao servirem. Sejam agradecidos, que a gratidão seja a vossa oração. Alegrai-vos. Alegrai-vos no Cristo Jesus que está conosco, que nos entregará ao Pai, que não desiste de nós. Porque nós mesmos devemos desistir. Que possamos levar o Evangelho do Cristo, sobretudo com o sorriso sincero, de muito amor, de muito amar. E que nesse momento, nossos corações se voltem à oração da gratidão. Que sejamos muito gratos. Gratos por esta casa que nos acolhe, nos trazendo sempre a palavra do Mestre Jesus, a nos animar, a nos erguer, a nos fazer amigos, a nos fazer compreender o amor. Que o nosso Mestre, nesse momento, fazendo deste ambiente um ambiente de harmonia, de paz, de muito amor, estenda todas essas nossas vibrações positivas, de muito amor, a toda a humanidade. Todos aqueles que precisam do nosso amor, recebam neste momento. E que hoje possamos pedir luz para o palestrante da noite, que ele toque os nossos corações e que nós possamos encontrar exatamente aquilo que viemos buscar. Consolo, paz e muita alegria.
Que Jesus seja conosco. E passando para o nosso tema de estudo da noite, que já está disponível aqui no telão. O tema é Ele nos chama. Então, que aceitemos esse convite, abrimos os nossos corações. E quem vai nos auxiliar no entendimento desse tema é a Joelma Tanus. Joelma, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Aí, agora acho que vai dar certo. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós. E que em todos esses momentos, né, que nós estivermos aqui juntos, sejamos então embalados, né? Sejamos então ali realmente convidados no íntimo, né, de nossa alma, de nosso espírito, a aceitar, né, o chamado, o convite de Jesus. E nós vamos então falar sobre esse tema, né? Ele nos chama. Qual é ali o chamado que Jesus nos traz? Como ele nos chama? E uma vez que a gente tem esse entendimento, ou já desperta o desejo dentro de nós de ir ao encontro de Jesus, como é que nós podemos então encontrá-lo? Onde, né, nós teremos aí esse divino encontro? É um pouco sobre esses aspectos que nós vamos conversar essa noite. E para que a gente inicie a nossa conversa, nós vamos lá, né, no primeiro chamado. Nós vamos então ali, naquele momento em que Jesus, né, ele vai convidar a Pedro, ali naquela ocasião ainda chamado de Simão, conforme consta lá no Evangelho de Mateus, no 4º capítulo. Então, conta-se aqui nesse capítulo que Jesus estava ali, né, caminhando pelo mar da Galileia, até que ele chega e avista ali, né, Simão com seu irmão André. E ele então convida os dois, né, eles estavam ali pescando, eles eram pescadores, e Jesus faz o convite aos dois, né, convida eles para que sigam com ele e se tornem pescadores de homens, de almas, enfim, trazendo, né, essa conotação ali, né? E o que é o relato, né, que nos chama a atenção? Que imediatamente eles deixam as redes e seguem a Jesus. E Jesus vai então mais adiante ali até que ele encontra então, né, Tiago e João. Convida-os também e ali imediatamente eles deixam o barco, deixam o pai e vão seguindo com Jesus, que vai caminhando ali, né, levando a boa nova do reino, curando todas as enfermidades, curando ali todas as doenças. E quando a gente olha para essa passagem aqui do primeiro chamado, ou daqueles que foram, né, chamados ali primeiramente, o que nos chama, né, atenção aqui? Esse, né, imediatamente. Não há registro na passagem de que Simão, né, de que André, também Tiago e João resistiram. Eles não hesitaram. Houve o chamado e naturalmente eles atenderam esse chamado. E às vezes isso nos, né, causa uma certa confusão. E nós pensamos em nós. Nós atendemos o chamado de Jesus imediatamente? Talvez não. E aí isso complica um pouco, porque a gente talvez não se ache digno de atender esse chamado. Mas aqui há um ponto de confusão. E nós vamos pegar um dos personagens para que a gente possa entender um pouco mais de que o chamado é para todos nós e que nós já estamos prontos para atender esse chamado. Nós vamos pegar a figura de Pedro aqui, né? Então, Pedro, ele começa ali, né, como Simão. E o que a gente vai perceber, né, da característica, né, deste apóstolo? Ele era impulsivo, né, ele era direto, e aí também é relatado pelos historiadores que ele tinha, né, ali um
dom para a liderança, porque ele era muito caloroso, ele era muito comunicativo, mas ele trazia as características de ser muito direto, por vezes de ser muito impulsivo. Conviveu diretamente ali com Jesus, então em várias passagens, né? Tanto no momento ali de solicitar a Jesus que caminhe sobre as águas, no momento da transfiguração, enfim, em vários momentos ali Simão, Pedro, esteve com Jesus de forma muito próxima, muito próxima. Até que em uma determinada passagem, o que Jesus traz, né? E aí ele passa, né? Aí vem o nome Pedro, né? Esse novo nome, né? Essa nova identificação para ele. Em que no Evangelho também de Mateus, lá no capítulo 16, em que Jesus diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o que Jesus está trazendo ali? Que Pedro é forte, ele é uma rocha, porque rocha traz essa, né, imagem daquilo que é inabalável. Mas aí nós vamos desdobrando no Evangelho, e o que a gente percebe? O que Cristo havia antecipado, que antes que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes. E é o que acontece. E aí a gente pode dizer assim, nossa, então Pedro é como nós. Sim, ele é como cada um de nós que apresenta também as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades e as suas dificuldades em seguir adiante no chamado. Mas o que ele faz então? Tomado de ressentimento, avaliando ali a sua postura, ele muda. Ele continua. Ele não se deixa levar pela melancolia, pela tristeza, pelo vitimismo, né, como a mensagem inicial nos trouxe. Ele não se coloca assim, não consegui continuar seguindo o mestre. Não. Ele vai então e continua, vai reunindo, né, a notícia que ele atuou fortemente aí, para que ele pudesse, né, novamente reunir os 12, para que os 12, né, se encontrassem novamente, que ele preside então ali esse encontro, né, enfim. E o que nós vamos percebendo aqui? Depois, então, conforme João relata, né, no capítulo 21 do seu Evangelho, é aquela passagem que Jesus também fala 3 vezes com ele. Questiona, né, Pedro, tu me amas? E ele, sim, então apacenta as minhas ovelhas. Dê continuidade, dê ali esse cuidado. O que nós vamos entendendo aqui? Para que a gente possa atender ao chamado, não é necessário que a gente seja perfeito, senão o chamado não seria feito a nós. É necessário apenas que a gente se entregue de coração, que a gente sinta esse chamado. E sentindo então esse chamado, nós vamos começar a seguir Jesus. Nós vamos começar a aplicar os seus ensinamentos, mesmo que com dificuldades. Mesmo que em alguns momentos nós nos encontremos então com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades. Mas que a gente não se coloque à beira do caminho, ali, né, ficando na acomodação, no desânimo, na tristeza, na melancolia, no arrependimento, não. Mas que a gente continue caminhando, assim como Pedro fez, e trouxe aí depois um grande testemunho, não só do período que esteve com Jesus, mas posteriormente também, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele foi conduzindo e vivenciando. Então, a qualquer momento nós podemos atender ao chamado. Não é necessário perfeição, é necessário que a gente busque se tornar perfeito. Aí nós vamos lembrar lá do capítulo 17, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhece-se o verdadeiro espírita, que é também o verdadeiro cristão, pelo seu esforço ali em domar as suas más tendências, mas não se fala ali, né, de perfeição. Então todos nós temos essa condição de aceitar. E aceitar o chamado não significa que a gente jamais vai tropeçar, que a gente jamais vai ter dificuldade, mas significa que, mesmo que encontremos essas dificuldades, porque nós encontraremos, nós seguiremos adiante, nós continuaremos, né, a percorrer esse trajeto. Então, esse é o grande ponto que nós podemos aprender aqui, quando a gente vai, né, observando esse chamado. Mas tem um outro aspecto que essa passagem é interessante para que a gente examine, né? Ali fala-se em redes. As redes, naquele momento, elas não prenderam Simão, não prenderam também André. Mas talvez a gente possa fazer uma analogia sobre nós e as redes que dificultam que a gente siga o chamado, que a gente atenda ao chamado de Jesus. Porque o que é uma rede? É todo e qualquer dispositivo que tem um objetivo ali de prender ou de aprisionar. Então, nós podemos entender aqui, nesse contexto, que
rede é tudo aquilo em que nós nos aprisionamos e que dificulta, então, que a gente vá ao encontro de Jesus, que a gente atenda ali a esse chamado. Vamos fazer uma análise das nossas redes? O que nos prende? O que nos dificulta atender o chamado? Muitas vezes a gente tem uma vida ocupada demais, não é? Os nossos passatempos, o nosso trabalho, enfim. Muitas são as questões que nós podemos interpretar como essas redes. Mas não apenas isso. Todas as nossas imperfeições, todas as nossas inferioridades também podem funcionar como redes que nos aprisionam, que dificultam esse alcance. Mas se a gente pegar só, né, o primeiro ponto de uma vida cotidiana muito corrida, cheia de, né, eventos, cheia de atividades, cheia de trabalho, enfim, o que a gente vai perceber? Que às vezes a gente tem, né, na nossa cultura atualmente, uma inversão da situação. Né? Que é assim, quanto mais ocupado a gente está, parece que mais importante nós somos. Quanto mais ocupado a gente está, quanto menos agenda a gente tem, parece que maior é o nosso valor. E aí, qual que é, né, o cuidado aqui? Aqui é o cuidado para a gente não cair numa armadilha. Né? Porque nem sempre estar com o tempo todo ocupado, todo preenchido, significa que nós estamos dando atenção àquilo que é essencial. Então, o essencial é que a gente preencha, sim, o nosso tempo, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, com aquilo que é perene, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que nós levaremos onde quer que a gente vá. Então, fica essa primeira análise para nós. E aí, nós vamos recorrer, então, a 2 trechos de 2 mensagens recebidas aqui na casa. Né? São as mensagens que vão sendo lidas aqui na segunda, né? Que são lidas também na terça, também no domingo. Semelhante aqui, a Virgínia leu para nós. Que vão nos convidar a raciocinar sobre essas redes. Então, a mensagem, uma delas traz assim: porque cada um de nós, à medida que se reconhece criatura de Deus, vai reconhecendo todas as sensações e sentimentos que apaziguam o espírito, a serenam, liberta-se à luz de toda a maldade, desse lodo que por muito e muito tempo dizemos que nos prendem, quando na realidade nós é que permanecemos no lodaçal do ódio, da inveja, do ciúme. No lodaçal dos sentimentos mais vis, que ao desejarmos envenenar, envenenamos a nós mesmos. Benditos sois vós que já possuem ouvidos de ouvir. Ouvir a voz do Mestre, ali na montanha, os convidando ao banquete da caridade. Sejamos dóceis e humildes ao chamado do Pai. Já é tempo de despertar e de nos libertarmos, mais redes, da egolatria, causadora de todos os males, de todas as aflições, de todas as tristezas, que aprisionamos em nós e que tentamos fugir de maneira impossível, porque abrigadas em nós estarão onde estivermos. Trecho da outra mensagem. Meus irmãos, não é mais momento para deixarmos para depois. Pensemos, o chamado é agora, para deixarmos as mentiras, as hipocrisias, para deixarmos o apego ao ter e mergulharmos de vez pela seara do Cristo. Seara bendita de servir, de amar, de ser instrumento de união, de solidariedade, de fraternidade. Não temam o bem, não temam fazer o bem, mas temam sempre as escolhas arraigadas nos vícios do ego, na arrogância, no ciúme, nas vibrações tão baixas da inveja, das competições, do mal querer e do mal falar. Então, aqui a gente já tem agora, por meio dessas mensagens, né, que bondosos espíritos nos trouxeram aqui na casa, essas redes que por vezes podem nos prender. Além da vida corrida, né, do excesso de compromissos, da vida tão atarefada com aquilo que talvez não seja o essencial para nós. Está aí a rede no ódio, na inveja, no ciúme, na egolatria, que vai trazendo os males, que vai trazendo aflição, que vai trazendo tristeza, mas a rede também está na mentira, na hipocrisia, no apego, na arrogância, na competição, no mal falar e no mal querer. Essas são as redes que vão nos prender e que vão dificultar atender ao chamado. Atender ao chamado que Jesus nos faz. E para a gente observar uma outra cena que se refere também ao chamado que todos nós recebemos, nós vamos agora nos reportar a essa passagem, né, do cego de Jericó, Bartimeu,
e entender ali o movimento que Jesus faz quando chama Bartimeu até ele. Então nós vamos lá para o capítulo agora, 10 do Evangelho de Marcos, onde nós encontramos essa passagem, que diz então que Jesus estava ali saindo de Jericó, e ao lado, no caminho, se encontrava ali esse cego, se encontrava ali Bartimeu. Quando Bartimeu percebe a aproximação de Jesus, aí Jesus estava ali cercado de pessoas, muitas pessoas já o seguiam, já o acompanhavam, ele então começou a gritar. E ele começou a gritar e gritar muito fortemente. Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, mais a pressão das pessoas era para quê? Para que ele não incomodasse Jesus, para que ele parasse de gritar, estava ali à beira do caminho, para que estava gritando, incomodando. E quanto mais as pessoas pediam para que ele parasse, mais vontade ele sentia, então, de chamar a atenção de Jesus para si, e ele vai bradando cada vez mais forte, até que o mestre ouve. E o mestre, então, pede que o chamem. Jesus não vai até ele. Jesus pede, então, que aqueles que o acompanhavam fossem até Bartimeu e o convidassem. Então, esses que foram convidá-lo, disseram para ele, tem de bom ânimo, ele te chama. Tem de bom ânimo, dependendo da tradução, coragem, ele te chama. Jesus está te chamando. E ele vai então até Jesus, e Jesus pergunta: o que queres que eu faça? E ele diz que tenha vista. E então Jesus ali opera aquela cura, Bartimeu passa a ver, e aí o que acontece? Jesus então diz, vai, a tua fé te salvou. E tem um ponto interessante que antes dele ir até Jesus, ele tira a capa, ele deixa a capa ali para ir até Jesus. O que nós vamos perceber aqui, qual que é o ponto central nessa passagem que vai nos contar sobre o chamado de Jesus? Jesus fará uma parte, a outra parte é necessário que nós façamos. E nós vamos perceber também esse mesmo aspecto na passagem de Zaqueu. Zaqueu teve que descer da árvore. Nós vamos ver também essa passagem da mulher hemorroíça, aquela que toca as vestes de Jesus. Ela teve que fazer um esforço de ir até Jesus, tocar as vestes dele. Tinha uma multidão ali, em todos os cenários aqui que a gente vai ver, tem uma multidão. Assim como no caso daquele paralítico também, que pede aos seus amigos para que façam o quê? Para que entrem com ele pelo teto na casa em que Jesus se encontrava. Em todas essas situações, em todas essas 4 passagens, nós vamos ter claramente esse aspecto. Jesus vai fazer o tempo todo a parte que cabe a ele. Ele vai nos trazer oportunidades, ele vai nos trazer situações, o chamado virá em todos os momentos. Mas é necessário, então, que nós façamos a caminhada até ele. É necessário que a gente faça, então, essa contrapartida. E aqui nós vamos começar a entender por que quando foram chamar Bartimeu, disseram para ele, tem de bom ânimo, ou coragem. Porque ali naquele encontro com Jesus, para ir até Jesus e efetivamente atender aquele chamado que Jesus faz, o que era necessário a Bartimeu? Era necessário deixar a capa, não aquela que ele estava vestindo e tirou. Era necessário deixar a capa do quê? Do comodismo. Era necessário deixar a capa ali do estar ao lado, de estar ali, de lado no caminho. Era necessário deixar a capa de culpa, de ressentimento. Era necessário deixar de lado a capa do arrependimento, da tristeza, da amargura, da aflição. Era necessário ter coragem para abandonar tudo isso e ir até Jesus, com o coração já desperto e pronto para dar continuidade, para aquele encontro que aconteceria. E aqui nós também precisamos fazer essa análise, porque para atender o chamado, nós vamos precisar deixar algumas capas, do comodismo, do conforto, às vezes de falar assim, não, mas eu sempre fui assim, sempre fui assim, não tem como, nós vamos precisar rever isso. Não, mas eu faço desse jeito que eu faço a caridade, é desse jeito que, não vai ser do nosso jeito, vai ser
de acordo com o convite de Jesus, que é para um banquete de amor, um banquete de caridade. E aí, para amar verdadeiramente, não dá para ser do nosso jeito. Para perdoar verdadeiramente, não dá para ser do nosso jeito, como a gente faz, como a gente gosta de fazer, ou como a gente se sente mais confortável. Então, aqui é necessário ter coragem. Coragem também para que a gente enfrente as multidões, porque a mulher hemorroísta precisou enfrentar a multidão. Bartimeu também teve que enfrentar a multidão. O que essa multidão representa? As resistências internas que nós vamos encontrar, né? Essas, né, do jeito, do conforto que nós temos, das capas que nós vamos ter que deixar, daqueles hábitos menos felizes, daqueles modos de pensar que nos aprisionam, mas, ao mesmo tempo, nós vamos precisar também enfrentar as resistências externas. Quais são essas resistências, né, externas que a gente vai perceber? Muitas vezes nós seremos incompreendidos. As pessoas não vão nos entender por que a gente mudou, por que a gente não faz mais daquele jeito, por que agora a gente faz dessa forma. E isso pode acontecer nas questões maiores, né, como a gente pensa assim, nossa, aconteceu algo muito grave. E nós optamos ali pelo perdão. Né? Enfrentamos ali o orgulho, tiramos a capa do orgulho, né? Enfim, trabalhamos ali para poder perdoar. E aí, às vezes, a pessoa vai falar assim, mas se fosse eu, não perdoava. Ah, não, mas isso aí é porque, ó, você tem sangue de barata, porque se tivesse pulso, não tinha perdoado. Então, essa incompreensão, até em situações, né, mais intensas, que demandam mais de nós, e até em situações muitas vezes menores, quando a gente fala, não, né, a partir de agora eu não vou beber mais. Entendi que o álcool não faz bem, não traz benefício à saúde, percebi que faz um mal danado para o meu corpo, sempre tem uma reação, então eu vou deixar de beber. Mesmo nas pequenas decisões que a gente tome, nós enfrentaremos resistências, nós enfrentaremos, então, incompreensões. Então, aqui, a gente entende por que aqueles que foram chamar Bartimeu em nome de Jesus disseram, tem de bom ânimo ou coragem. Enfrente as suas resistências, as resistências internas, que nós vimos, as nossas redes, que são muitas, mas também enfrente as resistências externas, essas resistências externas que tentarão te prender. E aqui, né, talvez o ponto mais importante, para que a gente possa efetivamente atender ao chamado, não é necessário só o ato exterior. Antes de tudo, é necessário o ato interior. Antes de tudo, é necessário sentir com o nosso coração, nos permitir tocar verdadeiramente pela mensagem de Jesus. Bartimeu, então, ele permite que isso aconteça. É o que essa imagem, né, projetada tenta traduzir. Ali não era só o ato de tirar a capa, ir até Jesus com dificuldade, né, porque ele era cego, enfim, mas de enfrentar essa dificuldade. Mas ali há essa questão da entrega. Então, Bartimeu é ali corajoso. Corajoso, em uma das muitas possíveis traduções, aquele que age com o coração, que se permite tocar ali pelo coração e então está pronto para atender ao chamado, porque o chamado, mais uma vez, é para participarmos de um banquete de amor, um banquete de caridade. E aí fica para nós começarmos já as reflexões, né? O quanto essa necessidade, o desejo de atender ao chamado de Jesus, de viver essa vida em abundância, né? Ou então quando a gente, né, vai percebendo ali, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Né? O quanto nós já estamos preparados para tomar sobre nós esse jugo, né, que é suave, né, esse fardo que é leve, o quanto nós já estamos preparados, ou o quanto ainda existem capas que nós precisamos deixar, o quanto ainda existem redes, né, que nos aprisionam, mas não no sentido do intelecto, do raciocínio, de entender que é necessário, né, atender ao chamado. Porque isso todos nós já entendemos, senão nós não estaríamos aqui hoje. Todos nós já entendemos essa necessidade de atender ao chamado, cognitivamente. O quanto ele já está também no nosso sentimento, o quanto nós já também sentimos e estamos com o coração aberto
para dar esse passo. Jesus vem e nos chama cotidianamente. O quanto a gente já está disposto a caminhar e ir até Ele para que esse encontro aconteça. Deixa eu só fazer uma checagem aqui. Não, posso passar mais um slide. E aqui, né, é o que nós vamos perceber. Essa passagem está, né, no livro de Apocalipse, em que diz assim, né, eu, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quantas vezes Jesus não tem batido a nossa porta? Quantas vezes, né? E Jesus, ele vai bater a nossa porta, de que maneira ele vai nos chamar? Por meio de pessoas, tá? Por meio de circunstâncias, situações de vida, nem sempre situações alegres, mas por vezes situações muito desafiadoras, muito difíceis. Mas Jesus também vai nos convidar por meio de todo o conhecimento que vem e que chega até nós. Então, são várias as formas pelas quais Jesus vai bater a nossa porta. Então, ele vem, caminha até nós e ele espera que nós façamos o quê? Que cada um de nós abra a porta do coração. Ou que cada um de nós, se estamos entregues, né, à culpa, ao ressentimento, à aflição, ao desespero, ao desânimo, que a gente faça o quê? Que a gente erga, né, levante e vá até Ele. Quantas vezes Jesus tem batido a porta de cada um de nós? Porque para que esse encontro aconteça e o chamado, né, efetivamente seja atendido por nós, é necessário duas partes. Da parte de Jesus, o caminho já está feito. Há o desejo, há o anseio e há a certeza de que esse encontro vai acontecer. Jesus sabe disso, ele tem a certeza. Ele já tinha essa certeza lá quando ele chamou, então, quem? Quando ele chama Simão, que se torna Pedro. E já sabia, né, tudo o que viria pela frente, mas ele chamou. Porque ele tinha certeza que Pedro, embora passasse por um momento de fraqueza, se tornaria efetivamente aquela rocha que Jesus já conseguia ver nele. Então, Jesus tem essa certeza. Quem é que ainda está, né, cambaleando? Né? E agora vem a imagem, às vezes, ali daquela criança que acabou de dar os primeiros passinhos. Né? Então, aquela criança que acabou de dar os primeiros passinhos, como é que ela está? Às vezes um pouco insegura, né, vai cambaleando, porque falta o quê? Falta, às vezes, a firmeza. Falta, muitas vezes, ali também o quê? Essa coragem, a coragem de dar os próximos passos. Mas, com certeza, todos nós daremos e teremos a possibilidade, então, deste encontro. E aí, né, esse é o slide que eu não podia passar. Nós vamos agora recorrer a uma história que nos ajuda a compreender um pouco sobre o que nós estamos falando. Essa história, ela está no livro Contos de Apólogos, né? Ali é uma psicografia do Chico Xavier, e ele vai trazer a história de um cavaleiro. Então, vamos pensar numa época muito, muito distante, em que nós tínhamos ali, né, os cavaleiros, e toda a locomoção se dava ali utilizando, né, desse meio. Então, D'Arsonval, esse cavaleiro, ele era um homem, ele era cristão, e ele era um homem que tinha um propósito muito claro. Qual que era o propósito claro que ele tinha? Servir ao Senhor para poder encontrá-lo. Então, ele tinha esse propósito aqui de encontrar a Jesus. Ele tinha essa clareza de propósito. E ele, então, né, uma pessoa muito importante, muito ocupado, né, porque ele era um valoroso senhor ali na França, ele tinha muitas atividades. E a gente começa essa história narrando a primeira viagem que ele faz. A primeira viagem que ele faz, ele vai para a Itália e ele vai ali apoiar, resolver algumas questões políticas. Né? Quando ele está, né, saindo de casa, não muito distante da sua casa, ele encontra ali um mendigo cheio de úlceras. E assim que ele vê esse mendigo, né, o mendigo estende as mãos a ele. Então, vamos pensar que ele estava ali no alto cavalo, né? Estende essas mãos ali já todas, né, danificadas, todas tomadas por chagas, e faz uma súplica. Então, esse mendigo pede a ele. Mas ele estava muito apressado, né? Ele até se questiona, mas quem seria esse infeliz que está aqui sem rumo? Né? Ele faz essa pergunta, mas estava muito apressado, ele tinha ali que seguir para o seu compromisso. Ele tira uma bolsa muito farta, né, recheada ali de moedas, lança para aquele mendigo.
faz o que precisa fazer, volta para casa, enfim, até que tem uma nova viagem. Ele vai agora para a Espanha. Na Espanha ele vai ajudar amigos muito queridos, né, amigos que estavam necessitando da sua ajuda. Então, agora Darson Val, ele vai ali, né, caminho em direção à Espanha. De novo ele encontra o mesmo pedinte. Esse mesmo pedinte ali, né, dirigindo para ele a súplica, dirigindo para ele o olhar, enfim. E ele, né, sem pestanejar, arranca um pequeno brilhante que ele tem ali na bagagem e lança, né? Ele arremessa ali o brilhante para esse pedinte e vai se ocupar. Quando ele retorna, ele já está um pouco menos afortunado, a situação financeira já está um pouquinho mais complicada, enfim. E ele vai para a Inglaterra agora resolver problemas domésticos, resolver essas questões. Mais uma vez, quando ele está saindo de casa, quem é que vê? Né? De novo, ele vê ali o mendigo, né, que ele nota ali uma certa amargura, né, naquela pessoa, ali a lepra já, né, avançando um pouco mais, enfim. De novo faz o pedido, ergue as mãos, e aí agora, né, ele tira do chapéu uma joia muito valiosa. Ele fica até orgulhoso, né, falou, sou desapegado, né. Se fosse com o nosso linguajar de hoje, né, ele diria, nossa, sou até desapegado. Ele tira aquela joia ali do chapéu dele e lança mais uma vez, mas não tinha tempo também, ele não, né, não conseguiu interagir ali. Volta e agora ele vai para um porto muito distante, porque agora ele precisa de empréstimo. Então ele tem essa necessidade do empréstimo, enfim. De novo, o mendigo, as mãos ansiosas ali, né, naquele encontro. E aí o que ele faz? Dedicado à caridade, né, que ele era, mas já não tinha tantas posses mais, ele despe. Então ele tira o manto dele e lança mais uma vez para o mendigo. E nesse momento, ele até avalia, mas ele não se aproxima. Por quê? Aqui ele está com medo do quê? Aqui ele está com medo do contato. Né? Vai que ele entra em contato e algo acontece. E aí ele vai fazendo mais 2 viagens. Ele vai a Paris, né, enfim. E quando ele vai ali a Paris agora, ele vai pedir, né, mais uma vez ajuda. Ele lança também um gorro de alto valor que ele tinha ali, né, mas não dava tempo nem de parar o cavalo. Precisava, estava com urgência. Então ele lança ali aquele gorro. E aí chega essa última viagem que ele vai fazer. Então ele vai numa cruzada. Ele vai numa cruzada porque ele tinha o firme propósito, então, o quê? De servir ao Senhor para encontrá-lo. Então ele vai na cruzada para liberar um lugar santo que estava tomado. Tá? Enfim, chegando na Palestina, o que acontece? Ele combate duramente. Antes disso, ele encontra o mendigo. Mas aí aqui agora, já com... ele sempre tem um encontro, né? Estava me esquecendo do encontro. Mas agora ele já sem quase nada, ele pega o farnel, então toda a provisão de mantimentos ali, algo que ele tinha aí, entrega ali e segue, porque era um chamado muito importante que ele tinha, né? Liberar um lugar santo. E, enfim, o que acontece ali na Palestina? Ele combate bravamente, duramente, mas ele é pego pelos adversários. Pego pelos adversários, longe dos compatriotas, longe, né, daqueles que estavam combatendo ao seu lado. Fica preso durante muitos anos, né, sofrendo ali muitos padecimentos, sofrendo ali muitas humilhações, muitas dificuldades, enfim, numa situação muito difícil, até que ele muda, né, totalmente. Então, o seu aspecto físico fica muito debilitado. E quando ele volta, depois de muitos anos, eis que ele encontra uma situação totalmente diferente. A esposa já tinha se casado novamente, por quê? Porque ele havia sido dado como morto. Quando ele separou-se ali dos companheiros e foi preso, as pessoas entenderam que Darson Val tinha morrido. E deram essa notícia. Então, a esposa já tinha casado, os filhos não conseguiram reconhecer, porque passou muito tempo e ele estava realmente irreconhecível. Os filhos, então, ele estava insistindo ali, os filhos o que fazem? Né? Lançam os cachorros ferozes para poder afastá-lo. E ele é atacado, enfim. E aí ele entra em contato com uma profunda dor. Porque ele vai até velhas afeições e ele só encontra desprezo, só encontra escárnio. Ele não encontra nenhum coração amigo que sintoniza com ele, nenhum coração que se coloca no lugar dele e tenta entender ali a sua dor. E aí é nesse momento, né, que ele encontra quem, minha gente? Que ele encontra ali o mendigo, né? Porque ele estava tentando ir para longe, mas mesmo ele tentando ir para longe, o que ele pensava? O mundo é pequeno demais para a minha dor. Sabe aquela expressão de estar sem lugar no mundo? Exatamente, ele estava sem lugar porque era uma dor muito grande, era muita rejeição, né? Era muito sofrimento ali que ele experimentava. E quando ele vê o mendigo, então, e as súplicas, né, continuam, o que ele faz? Ele começa a procurar algo para dar. Eis que ele se dá conta de que ele não tem nada para dar. E aí, então, ele se permite fazer o quê?
ele se permite cruzar o olhar, então, com o mendigo. Quando ele cruza o olhar com o mendigo, o que ele percebe? Que havia ali muita amargura, que havia ali muita angústia. E ele olha para aquele mendigo todo cheio de chagas, né, enfim, e ele é tocado no seu coração. Tocado, e sem ter nada para poder oferecer, e vendo a situação dele, ele pensa, ele é meu irmão, ele deve ser meu irmão. Olhando ali para aquele mendigo, então, ele se lança um abraço. Ele abraça, né, aquele mendigo ali naquele momento, porque o que ele pensou? Eu vou doar o calor do meu corpo, é a única coisa que eu tenho. E ele vai, então, ali nesse desejo, né, de doar o calor do sangue que corria nas veias dele. E aí, então, quando ele está nesse abraço, eis que ele ouve uma voz, Darson Val, vem a mim. Eu sou Jesus, teu amigo. Quem me procura no serviço ao próximo mais cedo me encontra. Enquanto me buscava à distância, eu te aguardava aqui tão perto. Agradeço o ouro, as joias, o manto, o agasalho e o pão que me destes. Mas há muitos anos te estendi os meus braços, esperando o teu próprio coração. Nesse momento, então, faz-se uma grande luz e Darson Val, então, deixa aqui, né, a vida material e retorna à verdadeira vida, retorna ao plano espiritual, mas tendo atendido ao chamado. Mesmo que no minuto final, mesmo que na hora derradeira, ele atendeu ao chamado. Ele atendeu o chamado de coração. Quando ali ele foi tocado de empatia. Quando ali ele conseguiu se colocar no lugar do outro. Quando ali, então, ele dedicou tempo para cruzar o olhar com aquele mendigo, com aquele leproso, com aquele irmão cheio de chagas e se colocou no lugar dele, praticando aquilo que Jesus nos ensinou. Fazer ao outro o que gostaria que nos fosse feito. E ali, então, ele faz. E é ali que ele realiza o propósito da sua vida, de encontrar ao Senhor, que estava o tempo todo muito, muito, muito perto. É aqui que está o chamado. O chamado está em cada irmão que cruza o nosso caminho. Em cada irmão que nós temos a oportunidade de colocar o nosso coração. Vamos lembrar que numa das mensagens, o que falava? Faça o bem, faça sem medo, ame. Significa, coloque o coração, se entregue, permita-se amar verdadeiramente. Permita-se colocar no lugar do outro, ter empatia e atender ali a necessidade que aquele outro tem. E às vezes a gente, né, confunde aqui um pouco, a gente fala assim, nossa, então preciso fazer tudo aquilo que o outro quer. Não. Atender ao que o outro precisa. Atender à necessidade. E muitas vezes, né, para nós que ocupamos o papel de pais, de mães, ou que somos responsáveis, de alguma maneira, né, por alguma atividade, né, e temos pessoas ali que realizam essa atividade conosco, atender ao que a pessoa precisa é dizer não. Atender ao que a pessoa precisa é colocar limites. Né? As várias formas do amor. Porque às vezes se a gente se colocar no lugar do outro, fala, se eu estivesse indo por esse caminho, perdido, perdida, o que é que eu gostaria que fosse feito? Um alerta, um limite, para que eu pudesse retomar o caminho. Olha que bonito, né? Olha que profundo e olhemos então que interessante. E aí fez-se então o encontro divino com alguém que estava ali tão perto o tempo todo chamando. E aqui o que nós vamos perceber? Atender ao chamado não é ficar na contemplação do Evangelho. Atender ao chamado não é observar as passagens evangélicas, ler o Evangelho, ouvir as histórias, as palestras, e nós ficarmos, né, entusiasmados e falar, nossa, que bonito, né, fui tocado. Atender ao chamado significa ir ao encontro daquele que precisa. Ir ao encontro, né,
daquelas ocasiões em que nós podemos ser úteis, em que nós podemos nos desprender, sair de nós e atender ao que o outro necessita. E aqui uma história muito bonita, né, que nos traz isso, é a história de um monge. Então ele estava ali no mosteiro, ele tinha seu trabalho, suas atividades, mas também ele queria muito ver Jesus, né? O desejo dele era ver Jesus. Até que num dado momento ele entra no seu aposento, fazendo as suas preces, enfim, e ele tem a visão de Jesus. Jesus foi ali visitá-lo. E ele fica ali, né? Vamos imaginar, gente, em êxtase, né? Ele fica ali, né, totalmente entusiasmado, enfim. E de repente começa a tocar os sinos, ele olha para o relógio, era a hora do compromisso dele. Era a hora dele conduzir as preces, era a hora dele conduzir ali os cantos, enfim, né? Era a hora dele atender as pessoas que estavam lá fora esperando. E aí ele é tomado de um conflito muito grande. Eu vou lá fazer o trabalho que eu preciso fazer, ou eu fico aqui vendo Jesus. O desejo do coração dele era ficar com Jesus. Era isso que ele queria fazer, ficar ali no quarto dele e se ausentar dos trabalhos. Mas então ele tem que tomar uma difícil escolha. E aí, qual é a escolha que ele faz? Ele vai ao trabalho. O trabalho estava ali, o próximo estava ali aguardando a ele. E ele então vai. Mas já pesaroso, né? Oh, gente, queria ficar mais um pouquinho com Jesus, né? Quando eu voltar, Jesus não vai estar lá. Ele termina o seu trabalho, atende a todas as pessoas. E quando ele volta, quem é que estava lá? Jesus. E Jesus, sabendo do que se passava no coração dele, então diz: filho meu. Irmão, mas na verdade ali desse jeito carinhoso, né, que Jesus nos fala. Eu só estou aqui aguardando você porque você escolheu ir lá fora e atender ao seu próximo. Se você tivesse ficado aqui, no mesmo instante, eu teria ido. É aí que Jesus, né, nos espera para esse sublime encontro. É aí que está esse chamado. Mas o chamado também está para que a gente encontre Jesus nos nossos pensamentos. Para que a gente faça luz também no nosso pensamento. Que muitas vezes fica o quê? Fica turvo, fica ansioso, fica deprimido. E aí a gente precisa lembrar que Jesus nos chamou a não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Então nós também precisamos, né, fazer brilhar a nossa luz dentro de nós, cuidando de cada um dos nossos pensamentos. Porque é cuidando, né, do nosso templo interior que nós vamos estar preparados, então, para atender ao chamado quando nós nos encontrarmos com o nosso próximo. Se nós nos deixarmos levar por pensamentos, né, de desânimo, de tristeza, de desesperança, se não colocarmos a luz, se não encontrarmos Jesus dentro de nós, nós não vamos ter condição de ajudar ao outro. Nós ficaremos fechados na nossa escuridão. E é isso que não precisa acontecer, porque nós podemos fazer brilhar a nossa luz, nós podemos, então, atender esse chamado. E uma vez que, né, nós resolvemos, escolhemos atender a esse chamado, luzes se fazem sobre a nossa vida. Jamais nós andaremos em trevas, né? E para a gente fechar, vamos à leitura, né, do trecho de uma outra mensagem que vai nos trazendo essa clareza. O Cristo nos chama um banquete divino, um banquete de amor. O amor que representa o bem maior. E o bem, meus amados, é tão leve, tão contagiante, repleto de alegria. É um sentimento indescritível e, ao mesmo tempo, tão conhecido, porque cada um de nós, à medida que se reconhece criatura de Deus, vai reconhecendo todas as sensações e sentimentos que apaziguam o espírito. Quando Jesus resumiu toda a lei e os profetas em amarmos a Deus sobre todas as coisas, amarmos ao Pai, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o espírito, e promulgou que, da mesma forma, um segundo mandamento, semelhante a este que nos dizia, amar ao próximo como a si mesmo, nos trouxe o caminho seguro para as moradas mais felizes. Amar a Deus nosso Pai é servir aos nossos irmãos. Servir com sentimentos que trazemos conosco. E ao nos doarmos, vamos enobrecendo o nosso espírito. É uma busca pela moralidade que se inicia e que se é conquistada pelas escolhas mais simples, onde fazemos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Ah, meus amados, o chamado acontece. O convite do Cristo será sempre realizado, até o momento em que vos embriagueis na magnitude e na alegria de amar o Criador, amando toda e qualquer criatura. Que
que possamos atender esse chamado quanto antes e que Jesus nos abençoe. Joelma, muito obrigado mais uma vez, que Jesus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Convidamos aos médios passistas para se dirigirem à sala de passe para o trabalho preparatório. Meus irmãos, vamos aos recados da semana, e muito aliado a isso que a Joelma acabou de falar, né? Diante as doações de cobertores que nós recebemos nos últimos dias, no último sábado, fomos ao encontro de aproximadamente 110 irmãos doando cobertores em áreas carentes da nossa cidade. E isso é muito gratificante. Então, todo esse trabalho foi possível graças às doações que recebemos nos últimos dias. Então, que Jesus abençoe e que cada vez mais a gente possa ir ao encontro desses irmãos, em nome de Jesus, levando esse auxílio. O outro recado aqui, nós agradecemos a todos que adquiriram as pizzas na última semana. Ontem nós conseguimos vender a última pizza que estava no freezer, então todas as pizzas vendidas, todas elas já entregues. Então é um trabalho também já realizado esse mês em nossa casa, e que toda a contribuição também realizada vai ser revertida em benefícios da nossa casa e também dos nossos irmãos. O outro recado é que nós estamos com a venda das camisetas, as novas camisetas do Centro Espírita Semeador. O Juliano, inclusive, está lá na porta, que vai receber a contribuição do Vigia, está vestindo esse modelo novo, essa cor nova. Então o Juliano hoje é o nosso modelo, viu, meus irmãos? Então, se algum de vocês tiver interesse em adquirir, o Leone está lá, né, próximo à saída da sala do passe, para atendê-los. Então, principalmente os trabalhadores estão precisando renovar, né, a camiseta de trabalho. E isso, então, está à disposição de vocês. E o último recado, né, é que, como eu falei, o Juliano irá receber a contribuição do Vigia. Então, aqueles que tiverem condições de contribuir, né, para que a gente possa remunerá-lo, nós também já agradecemos. O Vigia não tem nenhum vínculo empregatício com a nossa casa, então a gente mantém ele aqui realmente através das contribuições de cada um de vocês. Chegamos ao final da nossa reunião da noite de hoje, agradecidos por essa oportunidade, pela assistência que se fez presente, e convido a Fabiana para a prece final e a fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana, um excelente retorno aos seus lares. Que Jesus os abençoe. Então, vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Divino Mestre, aquele que se fez caminho para alcançarmos o reino de perfeição e amor. Sigamos os seus passos e, neste momento de oração, nos preparando para o tratamento espiritual através do passe, rogamos a magnetização das águas, que se transformem na medicação necessária às nossas dores do corpo, às nossas dores da alma, e que nós possamos compreender essas vibrações que nesse instante tomam conta dos nossos corações, das nossas mentes, e buscar ao longo da semana alimentá-las com harmonia e bondade, com empatia, com piedade. Senhor Jesus, auxilia-nos a retirarmos dos nossos corações a indiferença, o ódio,
o orgulho, o egoísmo, a vaidade e deixar florescer os mais belos frutos do amor e da caridade. E convidamos a todos que juntos oremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Sê conosco, Mestre, e que o Pai nos abençoe. Assim seja. Meus irmãos, o passe, a fila do passe